Olá pessoal, hoje eu vou conversar aqui com o meu convidado. A nossa conversa aqui vai ser sobre a sétima arte. Nós vamos estar conversando sobre cinema e eu tenho como convidado aqui hoje Sérgio Riso. Ele é jornalista, crítico de cinema do jornal O Globo, possui várias obras e prêmios, é professor da Academia Internacional de Cinema e da FAAP, bem como do Colégio Augusto Laranja. Também é mestre em artes e cinema e doutor em meios e processos audiovisuais. Nós vamos estar conversando aqui sobre o Black Mirror, sobre as questões da aproximação entre realidade e ficção, até que ponto a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Vamos lá então. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. É um grande prazer poder estar conversando com você aqui sobre esse tema instigante, complexo ao mesmo tempo, né? Eu vou tomar até liberdade um pouco, né? Não costumo ler muitas as questões, mas achei que ficou um pouquinho até meio complexa isso daí, né? E para a gente começar a nossa conversa aí. Existe uma polêmica histórica aí, muitas vezes contraditória, sobre quem imita quem, se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte, né? Com o desenvolvimento tecnológico, principalmente dos efeitos especiais, a distância entre essas duas dimensões ela começou a se reduzir, a ponto de ficção e realidade entrarem num processo de concorrência, onde a gente não sabemos mais quem fornece os verdadeiros, né, chamar assim, né, os sentidos para a vida, né, seria mais ou menos isso daí. E não faltam, né, produções atualmente, tanto televisivas ou cinematográficas, que elas têm mostrado essa tendência de aproximação e essa disputa entre elas, né? E isso é claramente transmitido ao telespectador, que muitas vezes ele fica chocado em relação a certas produções, como por exemplo Black Mirror, que é sobre o livro que eu estarei lançando. E realmente é um choque, porque Black Mirror, ele tem a sua forma, ele é uma ficção na sua forma, mas os seus conteúdos, eles estão muito, muito próximos aos dilemas enfrentados pelas pessoas no seu cotidiano, né? Tanto é que muitas pessoas elas têm dificuldade em assistir a série por conta dele ser extremamente impactante, apesar de se caracterizar como ficção científica. Então eu gostaria de ver em você como está sendo a sua visão em relação a essa nova realidade, essa nova forma de se produzir, de se fazer cinema, de se fazer televisão, séries, né? E que impactos você percebe isso tanto para as pessoas quanto para a formação cultural no geral? Márcio, é um assunto vasto e me parece importante que adotemos uma perspectiva histórica. E a partir dela eu preciso te dizer que isso tudo que você falou não é novidade. Pelo seguinte, o cinema nasce no final do século XIX como um instrumento tecnológico que permitiu se aproximar da reprodução do movimento da natureza, certo? Para os espectadores do final do século XIX que puderam testemunhar o que esses aparelhos, na verdade foram diversos aparelhos, podiam produzir, o efeito é muito parecido com o efeito que você está descrevendo agora no século XXI, né? Eu lembro uma história clássica relacionada a um dos primeiros filmes produzidos e exibidos pelos irmãos Lumière por meio do cinematógrafo, que é o aparelho que eles desenvolveram e apresentaram ao público pela primeira vez em dezembro de 1895. Um desses filmes, que se tornou conhecido como A Chegada do Trem à Estação de La Ciotat, consistia de uma câmera posicionada na plataforma de uma estação, e aí o trem vinha e passava ao lado da câmera, seguia adiante. E o registro consolidado é de que tanto nessa primeira sessão pública do cinematógrafo quanto em outras sessões, houve muitos espectadores que se levantaram, esboçaram se levantar, acreditando que o trem vinha efetivamente para cima dele, né? Acreditaram, portanto, na verdade do truque, né? Na verdade do cinema, na verdade daquela representação de mundo.
operadores de câmera que trabalharam para os irmãos Lumière nesse período inicial do cinema. Eles protagonizaram diversas outras histórias em que o público confundia a ficção da tela com a realidade. Então, eu gosto sempre de lembrar uma história que teria acontecido numa pequena localidade na Rússia. Eles foram dois operadores de câmera dos Lumière, estavam viajando para captar material para filmes, e eles aproveitavam sempre também para fazer exibições de filmes, porque o cinematógrafo, ao mesmo tempo, era uma câmera e um projetor. Sim. E aí eles pararam numa aldeia lá, na Rússia, fizeram uma sessão em que eles exibiram filmes, o público viu, tal, foi embora, e eles estavam desmontando os aparelhos, a tela, e quando chegou alguém ali da cidade para dizer que seria bom que eles fossem embora logo, porque a população da cidade, do lugarejo, tinha saído da sessão e ido para a igreja. E na igreja eles tinham feito uma reunião. E eles tinham concluído que aquilo ali que eles tinham acabado de ver era bruxaria. E que, portanto, os operadores de câmera, eles iam ser capturados e provavelmente queimados numa fogueira. E que então era melhor eles correrem, né? E foi o que eles fizeram. Existem várias histórias semelhantes, dando conta da força das imagens em movimento sobre o espectador, de como elas pareciam verdadeiras. Desde o final do século XIX até hoje, isso continua acontecendo em diferentes graus, né? Então é claro que eu e você, em 2020, se nós olharmos para um filme feito nos anos 50, é claro que ele não terá o mesmo valor de face, o mesmo valor realista de face, que tem uma produção do nosso tempo. Ocorre que para o espectador dos anos 50 ela tinha esse valor de face, né? Sim, aquele momento histórico dele. Então, se a gente regredir um pouco ali para os anos 40, em que eclode o neorrealismo italiano, e se altera um pouco, né, a compreensão sobre o que é verdadeiro no cinema, né, ali, nesse momento da história, a gente tem o início de um processo que não terminou jamais, né? E esse processo envolve a busca de novos padrões de verossimilhança o tempo todo, né? Uma nova maneira de fazer audiovisual, usando um termo do nosso tempo, antes era cinema, que pareça muito verdadeiro para o espectador. A questão precisa parecer verdadeiro para o espectador do seu tempo. E desde os anos 40 isso está acontecendo ininterruptamente, né? Se você me permite olhar para o cenário atual e tentar identificar algo que pareça efetivamente novo, não será a força dessa verdade do audiovisual. Como eu disse, ela vem caminhando e está em constante evolução, sempre procurando se manter em sintonia com o espectador do seu tempo. A diferença do nosso tempo é que espectadores são expostos a um volume muito maior de imagens do que 20 anos atrás, por conta da circulação de imagens em movimento por diversas telas. Então você tem a tela nobre do cinema, uma tela hoje que até virou nobre também, que é a tela da televisão, e as telas de computadores, as telas dos telefones celulares, telas espalhadas pelas ruas de grandes cidades. O espectador médio hoje ele consome muito mais imagens, e boa parte deles consome imagens em dispositivos menores, e ele consome imagens produzidas por ele e por pessoas como ele, né? Então isso gerou, no novo padrão de verossimilhança da indústria do audiovisual, uma busca por uma produção que pareça tão verdadeira para o espectador quanto essa aqui que circula no telefone celular dele, né? Um filme que pareça tão verdadeiro quanto o vídeo que a mãe dele gravou para ele, registrando a viagem que ela está fazendo para a praia. Então, mas de qualquer maneira, são parâmetros novos para uma busca que tem mais de um século, ela não é propriamente nova, né? E isso que a ficção científica faz hoje, o cinema tem feito, a própria ficção científica tem feito no cinema desde que ela surgiu lá atrás no início do século XX. Em relação a esse gênero, talvez a gente possa, olhando para a linha histórica,
identificar um momento mais importante ali, no final dos anos 60, que é o lançamento de 2001, Odisseia no Espaço. É um filme feito com todo o cuidado que séries como Black Mirror tomam hoje. Né? Um filme feito para projetar um futuro que parecesse verdadeiro, que parecesse verossímil para o espectador de 1968. Né? E eu diria que é tão verdadeiro 2001 para o espectador de 68 quanto Black Mirror é hoje para o espectador de 2008, 19 e 20. Eu não vejo nenhuma diferença, inclusive, em relação a um e em relação ao outro. Nós hoje, olhando para 2001, dizemos: não foi daquele jeito que o futuro aconteceu. Né? O Stanley Kubrick, o Arthur C. Clarke imaginaram um futuro que não correspondeu. Nós já passamos por 2001, pelo ano de 2001, e aquelas coisas do filme não correspondem. No entanto, um monte de outras coisas do filme correspondem. Tablets, por exemplo, eles estão presentes lá no filme. Né? Eu diria que boa parte disso, da presença de gadgets, né, de aparelhos e de situações que lembram o mundo em que vivemos num filme como 2001, tem a ver com o fato de a equipe do filme, 4 anos, ter se empenhado com a ajuda de empresas, com a ajuda da NASA, para imaginar um futuro que parecesse verdadeiro. Né? É a mesma coisa que Black Mirror faz hoje também. Todo mundo se esforça para imaginar um futuro que pareça verdadeiro. Entendi. Mas e os efeitos especiais, por exemplo, né, de vários, porque tem a questão, por exemplo, dos efeitos especiais que eles diminuem essa tensão entre a realidade e a ficção, certo? Esses efeitos tecnológicos, eles não fazem com que, de certa forma, por mais que naquela época, no passado lá, eram com as limitações técnicas, né? Não limitação, a realidade técnica que existia lá, mas não faz com que isso daí hoje ele não convença mais a pessoa da veracidade daquilo que ele transmite. Essa dúvida que eu fico em relação mais aos efeitos especiais também, que contraditoriamente não é o caso de Black Mirror, né? Porque Black Mirror ele não aposta tanto nos efeitos especiais, o que ela traz mais é o conteúdo dessas relações que as pessoas estão estabelecendo com a tecnologia, né? Por isso que fica essa questão, porque a realidade, né, de Black Mirror, ela está um futuro um pouco acima, um pouco além do que a nossa realidade presente, com os instrumentos tecnológicos que eles têm lá. Mas o conteúdo das histórias, ele é muito pertinente, né? Ele faz uma crítica, na realidade, das relações estabelecidas socialmente mediante a tecnologia, né? Mas veja só, Márcio, você mesmo acabou de dizer que os efeitos especiais não interferem na verdade de Black Mirror, porque a verdade de Black Mirror está em outro lugar, ela está na dramaturgia, ela está na imaginação de histórias que nos parecem muito próximas, porque elas usam elementos presentes na realidade de hoje, né, para propor um futuro muito próximo, um desenvolvimento um pouco perturbador. Né? Eu lembro do primeiro episódio, por exemplo, se eu não estiver enganado, não tem efeito especial nenhum, que é o episódio do primeiro-ministro inglês, que talvez seja o mais perturbador de todos os produzidos pela série. Então, na verdade, nós estamos falando de um universo que, na verdade, tem a ver com a dramaturgia, não tem a ver com efeitos especiais. Mas, de qualquer maneira, se você pergunta a respeito dos efeitos, eu preciso te dizer quais efeitos, porque o cinema usa efeitos visuais de maneiras muito distintas. Por exemplo, o cinema usa efeitos visuais em filmes como Vingadores Ultimato. Né? E aí eu preciso te dizer que aquilo, para um espectador como eu, não parece verdadeiro, aquilo parece muito falso, aquilo me parece videogame. Certo? O que me parece verdadeiro é um filme como Ben-Hur, em que eu enxergo 1.200 pessoas caminhando numa cena. Isso me parece verdadeiro, porque eu fui educado por esse cinema, que não usava bonequinhos desenhados, né? Que usava efetivamente 1.200 figurantes aparecendo numa sequência. E aí eu olho para um filme como Vingadores Ultimato, mas poderia ter O Senhor dos Anéis, e aquilo tudo me parece muito falso, aquilo tudo me parece desenhado, né? Por profissionais
Computação que gráfica. saem de um curso coaudual, que é um curso de animação. Aquilo parece trabalho de animadores, né? Me parece videogame, e eu entendo que para espectadores mais jovens aquilo talvez tenha valor de face e verdade, porque eles cresceram habituados a jogar no PlayStation, eles cresceram habituados àquele padrão de imagem de um videogame, e para eles então talvez aquilo seja natural, talvez não seja, precisa pesquisar. Para mim, absolutamente é falso. Então preciso te dizer que efeitos, né? Quais são os efeitos que chamam a atenção? Alguns efetivamente sim, né? Aqueles sobretudo que usam computação gráfica para fazer pequenas interferências, não grandes interferências, né? Que usam computação gráfica para criar o fundo do cenário, um pequeno detalhe, para criar uma cidade que na verdade não existe materialmente, né? Aquela sequência foi gravada com atores na frente de uma tela colorida, depois computação gráfica acrescentou uns prédios, um aviãozinho passando, uma coisa assim. Mas veja, se você fizer aquilo sem computação gráfica, eu acho que vai ficar mais verdadeiro. Em vez de você criar uma Nova York de fundo, você for filmar em Nova York, vai ficar mais verdadeiro ainda. Logo, não é o efeito que está trazendo valor de face realista no cinema, né? Enfim, como eu te disse no começo, isso é uma conversa vasta, acho. Tomar cuidado para não reduzi-la a um exemplo, né? E o teu exemplo, ele vai contra a sua tese. A força de Black Mirror absolutamente não está em efeitos especiais, né? Os efeitos especiais em alguns episódios dão um gostinho ali, né? Isso não é o centro. O centro está na criação das tramas e dos personagens conectados, né, a uma cultura digital que nos parece muito realista porque é muito próxima. Sim. Né? E em termos de percepção, Sérgio, você vê alguma diferença fundamental, por exemplo, do fato de as pessoas estarem consumindo filmes dentro de casa, e é uma tendência, né, dos cinemas, eles estão diminuindo. No cinema tem uma tela enorme, tem sons, por mais que existam televisões grandes, com telas grandes, dentro de casa, e sons também sofisticados para dar o efeito, mas ainda me parece que o cinema, as salas de cinema, ele traria um realismo virtual aí um pouco maior do que nós temos em casa, né? O que você acha dessa tendência aí de convencimento, né? Nessa parte aí? E até de apreciação estética mesmo, né? Sim. Essa tua pergunta leva a diversas possibilidades aí de análise. Uma delas diz respeito ao tamanho da tela, certo? Então é claro que diante de uma tela de cinema, que pode ser mais ou menos da altura de um prédio de 2 andares, 3 andares, 4 andares, de acordo com a sala em que você estiver, é claro que ali você consegue enxergar mais e melhor do que se assistir ao mesmo filme na tela de um telefone celular, né? Isso me parece inquestionável. Logo, se mais gente deixa de ir ao cinema para assistir filmes na tela de um telefone celular, eu acho que mais gente está desaprendendo a enxergar, né? Uma abordagem muito simples do tema. Ela está perdendo a capacidade de examinar detalhes, nuances de imagem, né? Está perdendo a linha fina do consumo do audiovisual. E num telefone celular não está nem prestando muita atenção no visual. Como diz um diretor americano, Peter Bogdanovich, ela está acompanhando uma novela de rádio, né? Ela está mais ouvindo do que efetivamente vendo. Por isso, inclusive, o consumo, no tamanho de um telefone celular, mas para muita gente num tablet também, de obras faladas em idioma estrangeiro, mas dubladas. É porque você está ouvindo, não dá nem para você ler legenda. Isso se torna possível mais, né? Então temos uma perda aí no tamanho da tela, e aí a partir do momento em que tivermos gerações que nem conheceram o consumo de cinema em tela grande, que já nasceram consumindo, né, filmes em telefones celulares, no máximo em tablets e computadores, nem mesmo em televisões, eu acho que temos uma perda aí, mas eu não sei avaliar ainda qual é. Eu acho que a gente precisa ficar atento. Uma perda
da capacidade de valoração estética da imagem, né? É uma banalização da imagem. A imagem passa a importar menos, né? O que importa é a trama, é o que você está ouvindo para entender a trama, é a história, né? E não efetivamente o que faz o cinema, né? Que envolve uma certa estética. Tem uma outra coisa aí que diz respeito, como você bem lembrou, à capacidade de imersão que uma sala de cinema nos oferece, né? Então, quando a gente entra dentro da sala, aquela tela gigante, uma poltrona confortável, bom, o cinema pede para a gente desligar o telefone celular, então vamos pensar aqui em pessoas que efetivamente desligam o telefone celular para se entregar à jornada que a tela oferece. As luzes se apagam, o som vem de todos os lugares, né, graças à tecnologia das salas atuais. Então, por 1h30, 2 horas, 2h30, você efetivamente, como se diz, vive a vida dos outros, né? Você entra naquela jornada que a pessoa te oferece, embarca naquilo. Bem, veja, se você está em casa, como dizem os especialistas em comunicação, você começa a ter uma série de fatores concorrenciais de atenção. Fatores concorrenciais de atenção. Por exemplo, na sua casa eu tenho certeza de que você, eu, todo mundo, ninguém vai desligar o telefone celular enquanto assiste a um filme, ou enquanto assiste a um episódio do Black Mirror. O bichinho vai continuar ligado ao teu lado. E aí vão pipocar notificações enquanto você está vendo o negócio. E claro que você não vai resistir, ser humano nenhum resiste, a dar uma olhadinha na notificação. Cada vez que você der uma olhada na notificação, bem, vitória de um fator concorrencial de atenção. Você abandonou um pouco o que estava vendo para prestar atenção. Se a notificação diz respeito a alguma coisa que mexa com você, é uma informação relevante de trabalho, é uma informação relevante pessoal, é alguém te contando uma boa novidade ou uma má novidade, a sua mente acabou de viajar para aquele lugar. E acabou de abandonar o que você estava vendo. Embora você continue vendo. Você não deu pause. Está rolando ali. Mas agora você já está... Não é possível. Aconteceu isso. Nossa, será que eu ligo para ela agora? Eu ligo quando terminar. Você já está viajando. Você está longe daqui. Né? Por conta de um fator concorrencial de atenção. Agora, em casa, os fatores são vários. Eu lembrei de um, que é o celular. Que para muita gente é fator dentro de uma sala de cinema. Mas aí a gente está falando de um comportamento completamente esdrúxulo de pessoas tão dependentes da tecnologia que elas não conseguem ficar 2 horas sem ver o WhatsApp, né? Então vamos deixar de lado. Vamos só voltar aqui para aquela situação em que alguém em casa está vendo alguma coisa e esquece do celular. Fator concorrencial de atenção é a lembrança de que na cozinha tem uma geladeira e de que dentro da geladeira tem um suquinho gelado, muito saboroso nesse calor. Então você diz, eu vou lá pegar. Pronto. Velho, você já parou aqui. Você vai dar um pause? Então, no cinema não tem pause. No cinema não tem pause. Se você se distrair, você perdeu. Tchau. Né? Bom, se você der pause, você já interrompeu o ritmo da narrativa, aí até a cozinha, aí você lembrou que tinha uma pipoquinha boa também. Aí você vai lá, põe no micro-ondas, liga. Enquanto isso, você pega o celular, dá uma olhada lá no WhatsApp e tal. 10 minutos depois você volta e para continuar a ver. Veja, você esculhambou o ritmo da narrativa ao fazer isso. E aí tem alguém que chega e diz, e aí, tudo bem? Tudo bem. E aí, o que você está vendo? Não estou vendo o Black Mirror aqui. Você quer ver também? Ah, senta aí, eu dou um pause e te conto. O cachorro que late, a vizinha que grita, o outro que canta, a luz que entra. Então, veja, os fatores concorrenciais de atenção tendem a esculhambar com a experiência de consumo do audiovisual. Tem tanta gente já tão acostumada a isso que ela nem percebe mais como ela está fazendo um negócio absolutamente esculhambado, né? Como ela não está dedicando ao audiovisual a atenção que o audiovisual pede dela, né? Ela está sendo ali muito infiel ao audiovisual, se mantendo ligada num monte de outras coisas simultaneamente. Bom, então, sim, se você me pergunta, se interfere significativamente, interfere decisivamente na maneira com que as pessoas se relacionam hoje com as imagens.